Fala galera, aula 11, raciocínio lógico, análise combinatória, professor Augusto Neto, vamos embora. Questão 1 de combinação. Nós vimos PFC, princípio fundamental de contagem, todos os tipos de arranjo, permutação e agora combinação simples. Se o diretor de uma secretaria do Ministério da Saúde quiser premiar 3 dos seus 6 servidores, presenteando cada um deles com um ingresso para teatro. Então, nós falamos rapidamente no final da última aula que nesse mesmo concurso, nessa mesma prova, ele colocou uma questão similar a essa, só que disse que ia presentear um com ingresso para teatro, outro para cinema e um outro para show. Aí a ordem seria importante, seria um arranjo. Aqui não. Todos vão ganhar o mesmo presente, que é o ingresso para teatro. Então, a ordem não importa. Então, vai ser uma combinação dos 6 servidores, né? N é 6, 3 a 3. Então, nós vimos que uma combinação de NP a P é N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial. Então, a combinação dos 6 servidores 3 a 3 será 3 fatorial sobre 3 fatorial, 6 menos 3, que vai dar 3 fatorial também, né? Já botei direto aí, mas N6, P3, 6 menos 3 dá 3. Então, isso aqui vai ficar o quê? A combinação de 6, 3 a 3, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Então, vou parar em cima no maior fatorial de baixo. No caso aqui, os dois são iguais. E 3 fatorial é 3 vezes 2, vezes 1, né? E o outro 3 fatorial eu deixo assim para simplificar, cortar o 3 fatorial de cima com 3 fatorial de baixo. E aqui eu tenho ó, 3 vezes 2. 3 vezes 2 dá 6. Eu posso cortar 6 com 6. Então, dá 5 vezes 4. 20. Ele disse o quê? Ele terá mais de 24 maneiras diferentes para fazer. O 20 é menor que 24. Então, o item está errado. O que a gente vai ver aqui é opcional, mas o que nós veremos é o seguinte. Você pode fazer pela fórmula normal de combinação, mas pode fazer também pelo macete, como eu falei lá em arranjo. Que é o seguinte, se nós verificarmos a fórmula de combinação, essa parte que está aqui é justamente o arranjo. Um arranjo de NP a P é N fatorial sobre N menos P fatorial. Então você diz que a combinação é um arranjo dividido pelo fatorial de Pzinho, ó, que eu estou circulando aqui agora. Então nós vimos que o macete para o arranjo é o N cai, né? O N cai, P vezes cai, inclusive o número, tipo, N fatorial sobre N menos P. Então, a gente diz que o N cai P vezes inclusive. Então, se tiver 6, 3 a 3, é 6 vezes 5 vezes 4. Inclusive o 6, né? 6 vezes 5 vezes 4, que seria um arranjo de 6, 3 a 3. No caso da combinação, que é um arranjo dividido pela permutação de P, seria o N cai, que eu sempre boto em aspas, P vezes, inclusive, o N. E agora, o denominador que fica o P cai. Que é justamente uma permutação, é esse, cai, né? Permutação de 3, 3 vezes 2 vezes 1. Permutação de 8, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 1. Então, na hora que a gente pega uma combinação de 6, 3 a 3, você diz que o 6 cai 3 vezes, inclusive, então é 6 vezes 5 vezes 4. E o P, o 3 cai. É 3 vezes 2 vezes 1, né? 3 vezes 2. Então, a gente já chega aqui, ó,
nessa partezinha final, sem precisar botar o 3 fatorial sobre 3 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 sobre 3 vezes 2. Então, termina sendo mais rápido na hora da prova você encontrar o 20. Então, a combinação é arranjo dividido pela permutação. Então, o 6 cai 3 vezes, o n cai p vezes, dividido pelo fatorial de p, ou seja, o p cai. Beleza? Vamos embora? Vem comigo. 2. João tem 5 processos que devem ser analisados e Arnaldo e Bruno estão disponíveis para esse trabalho. Como Arnaldo é mais experiente, João decidiu dar 3 processos para Arnaldo e, a regra do I, da multiplicação, 2 para Bruno. O número de maneiras diferentes, olha que o comando é aqui, ó, que ele diz que é uma questão de análise combinatória. Só cabe a você saber se vai ser um princípio fundamental de contagem, um arranjo, que também é o PFC, né? Ou uma combinação. Se a ordem é ou não é importante. Então, um número de maneiras diferentes pelas quais João pode distribuir esses 5 processos entre Arnaldo e Bruno. Então a gente já sabe que é uma multiplicação, né? Entre Arnaldo e Bruno. 3 processos para Arnaldo e 2 para Bruno. Então, ó, dos 5 processos, ele vai dar 3 para Arnaldo e 2 para Bruno. Não falou numa ordem. O primeiro vai ser disso, o segundo vai ser daquilo. Então, para selecionar os processos de Arnaldo, eu vou fazer uma combinação dos 5 processos 3 a 3. 3 vão ficar com Arnaldo. Restam 2 para Bruno. Então, para Bruno, eu vou fazer uma combinação dos 2 processos 2 a 2. Né? Sobram 2. E esses 2 vão ficar para Bruno. E aí, beleza. Combinação de 2, 2 a 2 vai ser 1. Né? Se eu jogar assim na fórmula, ia ficar 2 fatorial sobre P, que é 2, N menos P. Então ia ficar 2 menos 2, 0 fatorial. Fatorial de 0 a gente já viu que é 1. Então isso aqui ó, varia 1. E a combinação 5, 3 a 3 já vou fazer pelo macete. Né? O 5 cai até o 3, 3 vezes. 5 vezes 4 vezes 3. E o 3 cai 3 vezes 2. Corto 3 com 3. 5 vezes 4, 20 dividido por 2 dá 10. Então, letra C. É tranquilo, é só olhar. É você não confundir com arranjo. Né? Olhou, eu quero 5, distribui 3. 3 para um, 2 para o outro. Então, a ordem não importa. Combinação. Quando chegar numa questão mais à frente aí, eu vou lembrar de uma propriedade da combinação complementar e a gente vai ver que uma combinação de 5, 3 a 3 é igual a combinação de 5, 2 a 2. Aí no futuro, uma questão dessa, você identifica que é assim, mas na hora de fazer o cálculo, como vai dar o mesmo valor numérico, você faz a combinação de 5, 2 a 2, o 5 cai 2 vezes, e o 2 cai, 2 vezes 1. Vai dar 20 por 2, dá 10. Mas eu vou falar e escrever um pouquinho de teoria, acho que na questão 4, daqui a pouco a gente vê isso. Beleza? Até aí, tranquilidade. Vamos lá. Questão 3. CESP 2016. Uma mais novinha, né? Comecei com umas mais clássicas, e agora vamos para uma mais nova, para a gente ver se tem muita coisa de novidade. Julgue o seguinte item. Situação hipotética. A Anvisa, com o objetivo de realizar a regulação de um novo medicamento, efetua as análises laboratoriais necessárias. Até aí é só blá blá blá. Essas análises são assistidas por um grupo de 4 dos 8 técnicos farmacêuticos. Então, desses técnicos, 3 possuem cargo de chefia de equipe e, por isso, não trabalham juntos. Então, essa informação vai ser muito importante. Chefia de equipe e, por isso, não trabalham juntos. Assertiva. Nessa situação, considerando que em cada uma das 4 equipes
participa sempre apenas um dos técnicos farmacêuticos chefes. Então, a quantidade de equipes distintas com 4 técnicos farmacêuticos que poderão ser formadas é... Então, aí que ele lhe disse que é análise combinatória, né? A quantidade de equipes distintas. E a gente já viu que equipes distintas, né, não quer dizer que a ordem é importante, são equipes diferentes. Nós vimos lá que pode ter em número, repetição. O 3333, um código 3333 é igual a um código 7777. Então, é isso aí, o distinto aí, só quer dizer que são diferentes, mas não que a ordem é importante. Certo? Então, vamos lá. Ele chamou o P, que é o grupo de 4, de equipes. Então, nós temos um universo inicial de 8 técnicos e um P, que é subgrupo, que é uma equipe de 4 técnicos. Então, dos 8, eu vou fazer uma equipe de 4 técnicos. Vamos lá. Uma equipe de 4 técnicos, certo? Só que agora o que ele disse, voltando para o texto. Essas análises são assistidas por um grupo de 4 dos seus 8 técnicos farmacêuticos. Desses técnicos, 3 possuem cargo de chefia. Então, dos técnicos aqui, dos 8 técnicos, 3 com cargos de chefia. Então, 5 não possuem, eu vou botar aqui 100, né? 100 cargos de chefia. 5 não possuem cargos de chefia. Então, os 3 possuem cargos de chefia aqui. 3 possuem cargos de chefia e, por isso, não podem trabalhar juntos. Nessa situação, considerando que em cada uma das equipes participa apenas um técnico farmacêutico, apenas um dos 3 técnicos farmacêuticos chefes. Então, nessa equipe aqui, de 4 técnicos, você tem apenas um com cargo de chefia, e como são 4 técnicos, 3 sem cargo de chefia. Então ele diz, então a quantidade de equipes distintas com 4 técnicos que poderão ser formadas, então eu sei que eu vou fazer a equipe com os técnicos com cargo de chefia, vou botar assim, cargo, chefia, e técnicos sem cargos de chefia. Então, como é que eu seleciono os técnicos com cargo de chefia? Eu tenho 3 para selecionar um. Então, é uma combinação de 3, 1 a 1, que eu vou escolher um, e princípio multiplicativo. Dos 5 sem cargo de chefia, eu vou selecionar 3. Uma combinação de 5, 3 a 3. Então, eu vou ter, do N, 3 mais 5, 8. Do meu universo de 8, eu vou selecionar uma equipe Pzinho de 1 mais 3, 4. Só que um técnico com cargo de chefia e 3 sem. Combinação de 3, 1 a 1 é 3. Que seria o 3 cai uma vez sobre 1. Então, isso aqui é 3. E aqui vai ser 5 vezes 4 vezes 3. O 5 cai 3 vezes e o 3 cai. Então, quando eu cortar aqui, 3 com 3. 5 vezes 4, 20. Dividido por 2 dá 10. 3 vezes 10, 30. O que é que ele disse? Então, a quantidade de equipes distintas com 4 técnicos farmacêuticos que poderão ser formados é inferior a 25. 30 é superior a 25. Então, o item está errado. Então, é tranquilo, ele não amarra a ordem.
O caso mais difícil é justamente esses 2, 3 e 4. O 4 a gente vai ver agora, que você tem que fazer o princípio multiplicativo, porque ele não botou só uma situação. Por exemplo, ele não disse que você tinha 8 técnicos para escolher 4. Aí seria só uma combinação de 8, 4 a 4. Ele disse que você tinha 8 técnicos para escolher 4, só que colocou restrição, né? Toda a equipe tinha que ter, desses 4, um com cargo de chefia e 3 sem. Então, para selecionar os com cargo de chefias, eu fiz uma combinação de 3, 1 a 1. E para selecionar os que não tinham cargo de chefia, uma combinação de 5, 3 a 3. Percebeu? Então, isso e aquilo. Princípio multiplicativo. Vem comigo, vamos embora. Questão 4. Uma comissão com 6 pessoas que será formada para representar o Ministério da Fazenda em um congresso internacional. Então, agora é uma questão da ESAF, né? A gente vê que não muda tanta coisa. Essas pessoas serão selecionadas de um grupo formado por 5 homens e 6 mulheres. Então, eu tenho 11 pessoas, 5 homens e 6 mulheres, para selecionar 6. Só que não vai ser... Por que não vai ser uma combinação de 11, 6 a 6? Porque agora ele vem para a restrição. Né? O número de possibilidades de nessa comissão... Então, na hora que ele falou isso, né? Quantidade de maneiras, o número de possibilidades, que significa análise combinatória, de termos... Agora a restrição, 4 pessoas do mesmo sexo é igual a... Então, eu tenho um universo de 11 pessoas, onde são 5 homens e 6 mulheres, e quero criar uma comissão com 6 pessoas. Então, a minha comissão terá 6 pessoas, certo? Mas aí, como é que a gente vai distribuir essas 6 pessoas? Agora, em cima do que ele falou. Ele quer o número de possibilidades de, nessa comissão, essa comissão de 6 pessoas, termos 4 pessoas do mesmo sexo. Então, agora é a parte de interpretação de texto. Né? 4 pessoas do mesmo sexo, que significa que você pode ter 4 homens ou 4 mulheres. Então, agora ficou implícito o princípio aditivo aí, né? Ou, a gente viu lá no começo do PFC, que vale para tudo de análise combinatória, para arranjo, para combinação. Eu falei, 90% das questões de concurso ou mais são com princípio multiplicativo. E quando ficar implícito ou explícito, o ou vai ser o aditivo. Então, 4 pessoas do mesmo sexo, 4 homens ou 4 mulheres. Só que aqui eu vou ter o aditivo, mas também vou ter o multiplicativo. Por quê? Para essa comissão de 6 pessoas ter 4 homens, ela vai ter que ter 4 homens e 2 mulheres, porque a comissão é de 6. Ou, que é o mais, para ter 4 mulheres, você vai ter 4 mulheres e 2 homens. Para dar uma comissão de 4 mais 2, 6. Para escolher dos homens 4 e das mulheres 2, é uma combinação, a ordem não importa. Eu tenho 5 homens e quero escolher 4, e 6 mulheres para escolher 2. Então, aqui 4 homens, eu vai ser uma combinação de 5, 4 a 4, e vezes as mulheres eu vou selecionar uma combinação de 6, 2 a 2. Mas, do lado de cá já é o contrário. 4 mulheres, então das 6 mulheres, eu vou escolher 4 e, multiplicação, dos 5 homens, eu vou escolher 2. Então, agora nós vamos ter aqui, ó, combinação de 5, 4 a 4, a gente vai ter, já vou até chamar a atenção agora, 5 homens, 4 a 4, né? Eu já vou aproveitar essa questão, deixa eu ver aqui, 5, 4 e 2, 6.
Vou botar aqui em cima. Já vou dar uma teoriazinha para a gente aproveitar e, nesse arremate aqui, a gente ser objetivo. Repare o seguinte. Nós temos uma coisa que se chama... Vou colocar aqui. Se precisar, eu vou lá para cima. Propriedade propriedade da combinação complementar. Complementar, o nome já diz. Uma complementa a outra. Então a gente diz o seguinte, ó. Vou botar assim, ó. Se P1 mais P2 for igual a N, que agora eu vou pegar assim, tipo, uma combinação de 15, 11 a 11. Se a gente for calcular, a gente vai ver que ela vai ser igual a uma combinação de 15, 4 a 4, porque 11 mais 4 dá 15. Então eu estou chamando esse P1, uma primeira combinação de N, P1 a P1, e a outra do mesmo N, P2 a P2. Quando P1 mais P2 for igual a N, a gente vai ver que a combinação de N, P1 a P1, vai ser igual à combinação de N, P2 a P2. Foi o que eu comentei naquela... na questão 2, que valia para 3 também, né? Na hora que você tem uma combinação de 5, 3 a 3, a propriedade aqui diz que ela é igual a uma combinação de 5, 2 a 2. Então, NP1 a P1, o P1 aqui é 3, o P2 é 2, então se você somar 3 mais 2, 5. Ó. P1 mais P2 vai ser 3 mais 2, 5. Então, quando você somar, se for igual a N, ó, meu N, combinação de N, P a P, o N era 5, né? Então, você não precisa calcular. Se tiver igual, como agora aqui, a gente vai ter uma, cadê? Combinação de 6, 2 a 2, ó. E uma combinação de 6, 4 a 4. 2 mais 4 dá 6. Você já faz uma e não precisa fazer a outra. Faz de 6, 2 a 2, que é mais simples, e já sabe que é de 6, 4 a 4 vai dar a mesma coisa. A mesma coisa era ali, ó. Se eu fizesse a de 5, 3 a 3, ó, o 5 cai 3 vezes e o 3 cai. Quando a gente fizer aqui, ó, vai dar 20 por 2, dá 10. E a de 5, 2 a 2, é 5 cai 2 vezes sobre 2. Também vai dar 5 vezes 4, 20, dividido por 2 dá 10. Então, para que serve isso? Porque quando você pega essa combinação de 5, 4 a 4, deixa eu jogar ela aqui, ó. A combinação de 5, 4 a 4, para a gente não perder tempo, a gente já pode dizer que a combinação de 5, 4 a 4 é igual a uma combinação de 5 a 1. Porque 1 mais 4 dá 5. Porque aí já fica tranquilo de você fazer, pô. Você pega... Bora, garotinho. Só um minutinho. Aqui, ó. A gente vai pegar a combinação de 5, 4 a 4. Combinação de 5, 4 a 4 é igual a uma combinação de 5, 1 a 1. Significa, o 5 cai uma vez e 1 cai. Então, isso dá 5. Então, a gente não vai precisar fazer. Quando tiver de 10, 9 a 9, é de 10, 1 a 1, é 10. Então, essa combinação de 5, 4 a 4, a gente já sabe que ela dá 5. Que é igual a uma combinação de 5, 1 a 1. A combinação de 6, 2 a 2 é o quê? O 6 cai 2 vezes, 6 vezes 5, e o 2 cai, 2 vezes 1. Então, essa parte vai ser isso aqui. Mas, pelo mesmo critério,
uma combinação de 6, 2 a 2 é igual a uma combinação de 6, 4 a 4. Então, o que der aqui, a gente já pode dizer que aqui ó, dava 5 vezes 6 vezes 5, 30 dividido por 2 dá 15. Ó. Então, a combinação de 6, 2 a 2 dá 15. Então, eu sei que uma combinação de 6, 4 a 4 também dá 15. Então, chega em concurso, você vai estar ganhando tempo. Já fiz o 5 aqui, já sei que é igual aonde 5, 1 a 1. Ó. Fiz 6, 2 a 2, que é rapidinho, já sei que 6, 4 a 4 também é 15. E a combinação de 5, 2 a 2 é 5 vezes 4. 5 cai 2 vezes, dividido por 2. Então, isso vai dar 15 vezes 20 por 2 dá 10. Então, isso vai dar 5 vezes 15. 75. 15 vezes 10. 150. Então, vai dar 225. O que é que ele diz aí? Alternativa. Letra D de dado. Então, é treino. Combinação é até mais fácil do que os outros assuntos. E é mais treino e é você conseguir enxergar o ou que está implícito. Mas aí, Augusto, na hora da prova, como é que eu vou enxergar? A gente vai ver que nós vamos fazer mais questões e quando você baixar em provas em casa, de análise combinatória, vai ver que isso aparece o tempo todo. Então, o i e o ou você vai enxergar. Se você quer uma comissão de 6 pessoas com 4 do mesmo sexo, você tem 4 homens e 2 mulheres, ou 4 mulheres e 2 homens. Então, você tem na mesma questão a regra do ou e a regra do e. Certo? Vamos embora. Combinação com repetição, a gente viu. Permutação com repetição, arranjo com repetição e combinação também. O que é que muda na combinação com repetição? Como vai haver repetição, na hora de fazer a combinação, você soma N mais P, o universo com o subconjunto, e diminui de 1, é o que está aqui, ó, e faz uma combinação disso P a P. Olha como é tranquilo. Não cai muito em prova, mas pô, a gente omite e não dá, resolve cair. Você vê, caiu aí na Embasa, concurso do IBFC 2017. O cara falou, uma sorveteria dispõe de 5 sabores, então eu já tenho o meu N5. 5 sabores diferentes de sorvete de massa. O total de maneiras, olha o que a gente vem falando o tempo todo, quando ele diz o total de maneiras distintas, ele está te dizendo que é o quê? Análise combinatória. Que se pode saborear um sorvete com 2 bolas, então o meu P é 2. Só que a restrição que ele vai dar agora, considerando que as bolas podem ser do mesmo sabor. Então, até então, a gente viu uma combinação simples. Ele não dizia isso. Seria uma combinação de 5, 2 a 2. Agora é que ele disse que as bolas podem se repetir, né? Agora ele está dizendo que é com repetição. Podem se repetir, podem ser do mesmo sabor. O que é que a gente agora tem que visualizar? É um arranjo ou uma combinação? De 5 eu vou escolher 2. A ordem é importante? A gente já viu que não. Então é uma combinação, só que agora uma combinação com repetição das N bolas, 2 a 2, só que a gente viu que aí você vai fazer aqui, ó, N mais P menos 1, 2 a 2. 5 mais 2, 7, menos 1, 6. Então é uma combinação com repetição de 6, 2 a 2, que é o 6 cai 2 vezes, 6 vezes 5, dividido pelo 2. 6 vezes 5, 30, dividido por 2, dá 15. Então, você não pode deixar de ver isso, porque senão você perde na prova uma questão fácil, porque você não sabe a fórmula. E o que a gente tem ainda como saída? Chega na hora e você, rapaz, não cai muito combinação com repetição, eu esqueci como é a fórmula. Então, vamos raciocinar? Se fosse uma combinação sem repetição, seria uma combinação simples de 5, 2 a 2, certo? Combinação de 5, 2 a 2, sem repetição. O que é uma combinação de 5, 2 a 2? 5 vezes 4 dividido por 2, então seriam 10 sabores. 10 sabores se fosse sem repetição. Mas ele disse que o sabor pode se repetir. Então vamos imaginar que os sabores eram A, B, C, D e E. Se eles podem se repetir, então pode ter o sorvete A, digamos, abacaxi, abacaxi, BB, banana e banana, CC, DD e EE. Então, olha como sai se você escolher as fórmulas. Você tem 10 sabores, 10 combinações de sabores diferentes e mais 1, 2, 3, 4, 5 repetições. Então, 10 mais 5,
15. Então aí, ó, fica a seu critério. Como a gente sempre está revisando muito o que mais cai, você termina esquecendo na hora que cai uma combinação com repetição. É só lembrar que você pode fazer uma combinação simples e somar com o número de repetições. Ou então fazer aquele bisuzinho de véspera. Ó, tem aquele já, meu resumo de véspera das questões de nível mais alto, que Augusto já citou lá, e vou colocar essas coisas que caem esporadicamente, que eu sei que eu não vou estar fazendo toda hora, e se aparecer na prova a combinação com repetição, ó, eu, na véspera ali da prova, dei uma olhadinha, fui comer o bizu, fui embora. Beleza? Dá uma paradinha para respirar, daqui a pouco a gente volta para o bloco 2.